Romanos capítulo 8, no versículo 12, o apóstolo Paulo à igreja diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. A carne é o pecado, é a vontade humana inclinada para o pecado. Porque se viverdes segundo a carne, o pecado, caminhais para a morte, morte eterna, separado de Deus. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler novamente aqui o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muito bem. Preste atenção. Veja que interessante. Quando uma pessoa ela chega até Deus, é claro, é óbvio que Deus vai apresentar para ela, ela vai ter uma experiência, né? Um encontro com Deus, como a jovem do testemunho disse. Ela vai ter alguma experiência para saber que Deus existe. A cura, a libertação. Ela tem uma experiência com Deus. Então ela diz: Deus está aqui. E Deus chama ela para uma entrega completa, para que Ele faça uma obra completa na vida da pessoa. Essa entrega significa ela mortificar a sua carne humana, matar a velha criatura, ela abandonar o passado e seguir um novo caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse mortificar começa no batismo das águas, que representa uma aliança com Deus. Batismo não cura, batismo não faz mudança em milagre algum na vida da pessoa. Batismo não é para mudar. Batismo é como aliança. É o símbolo que eu casei com Deus. Mas a aliança me mantém fiel? O que me mantém fiel é o meu compromisso, a minha decisão. Por isso que há quem entre nas águas, um pecador molhado, e sai um pecador, entre um pecador enxuto e sai o molhado. E vive a mesma vida, porque não se arrependeu e por isso não decidiu. E continua na carne, no pecado, na promiscuidade, no vício, no ódio, na pornografia, fazendo mal, querendo mal, desejando mal, servindo aos seus desejos, suas vontades, se entregando a pensamentos e desejos escusos, sabendo que aquilo é incorreto, é mal, vingativa. A carne é isso, ela vai pedindo, porque entenda, todos nós, um dia, fomos produtos de onde estávamos. Quando eu cheguei até Jesus, eu não cheguei na luz, eu cheguei nas trevas, porque o ambiente que eu vivia, as pessoas que eu andava, o que eu aprendi, me fez ser trevas e não luz. Eu fui moldado pelo mal. Deus me fez para ser imagem e a semelhança dele. Mas a partir do momento que a pessoa está distante de Deus e ela se entrega ao pecado, ela deixa de ser imagem e a semelhança de Deus e começa a ser a imagem e a semelhança do mal. Por isso que há pessoas que, quando querem se referir a outras, falam assim: fulano é mau, fulano é o diabo, fulano é o demônio. Então, existem pessoas que chegaram assim. Elas nasceram num ambiente onde a prostituição, o adultério, a mentira, a vingança, o pecado
o engano, era algo normal. Então, na cabeça dela, aquilo era comum. E ela se entregou de cabeça, entrou de cabeça. Mas quando eu chego ao Senhor Jesus, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então eu começo a me libertar daquela velha vida, daqueles vícios, e começo a sepultar o velho homem, começando por uma decisão no batismo das águas. E saindo das águas, eu perdoo, eu largo aquela má companhia, eu largo aquele vício. É uma luta. É uma luta. E como que nós iremos vencer essa luta? Deus disse aqui, 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Essa morte aqui não é física, porque ninguém precisa falar que eu vou morrer. Todo mundo sabe que um dia vai morrer. É a morte eterna, separado de Deus. É a condenação. Mas, se andai pelo Espírito, mortificardes o quê? Os feitos do corpo, certamente vivereis. Pastor, como que eu vou conseguir negar o meu corpo, as minhas vontades? Porque o mal pede, a tentação vem. Se você está andando de mão dadas com quem? Com Deus. Se você se inclina para as coisas de Deus, é óbvio que teu espírito vai estar forte e sua carne vai ser mortificada. Quem já tomou aí uma anestesia quando foi no dentista? Tem gente que, misericórdia, tem medo de dentista, né? Não peça oração para ir no dentista não, tá? Por favor, só pode ir que já resolve. Bom? Você lembra? Eu lembro que eu fui arrancar aquele dente do juízo e eu tive que tomar umas 4 ou 5 anestesias. Estava dentro não aparecia não, estava escondidinho. Mas depois, é engraçado que você belisca, fica morto, aquilo fica sem sensibilidade. Você não sente nada. É como se aquela região não existisse em você. Assim acontece com as minhas vontades carnais, os meus desejos carnais, quando eu me inclino para as coisas de Deus. Isso já não me atrai. Isso perde o valor, o gosto. Já não me diz mais? Não diz mais nada. Eu sou humano, mas aquilo já não me atrai mais. E é nesse momento que se cumpre o que está escrito lá em Colossenses 3. Revestivo do novo homem, que se refaz segundo o conhecimento daquele que nos criou. Eu me torno uma nova pessoa, a ponto de olharem para mim e dizer: você não é a mesma pessoa. Mas eu estou ali, estou na palavra, obedecendo. Se eu sinto que algo está me tentando, algum desejo está tentando, eu vou abrir um jejum para que Jesus mortifique, ó Deus, que esse desejo seja anulado, essa vontade seja anulada. Eu vou à oração. Então, andando em espírito, de mão dadas com Deus, não tem como a carne me dominar. E um detalhe importante, veja como que o diabo trabalha. O diabo trabalha na cabeça da pessoa com a seguinte ideia. Ele chega na cabeça de uma pessoa semelhante à jovem, que a gente acompanhou o testemunho, que estava numa vida promíscua, uma vida de pecados, e hoje foi transformada. O mal chega na mente da pessoa, mesmo ela dentro da igreja, quando ela não se entrega, quando ela não anda em espírito, quando ela fica de altos, promete que vai se entregar, mas não se entrega. Quando Jesus disse: seja a minha a sua palavra, sim, sim, não, não. Ninguém pode ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo. Eu tenho que decidir. E para decidir por Deus, todos os dias eu tenho que estar em espírito. Mas aqueles que não se decidem, que vêm visitar a igreja, mas não se entregam, não querem compromisso, querem viver na carne, morrer na carne. Quando essas pessoas, de repente, fazem
um voto com Deus, ou uma oração, ou até mesmo decidem seguir. Falam, agora eu vou seguir. Aí batizam-se, começa a vir, tal. Aí daqui a pouco acontece um deslize. Ela comete um erro, ou comete novamente aquilo. Nesse momento vem o mal na mente da pessoa e fala, você é assim mesmo. Você é assim mesmo. Para você não tem jeito. Essa é você. O diabo quer me convencer, quer lhe convencer que nós nascemos para o pecado. Mas não faz sentido. Que nós nascemos para viver nele. Mas não faz sentido. Se eu nasci para ser uma pessoa escrava do vício, da promiscuidade, da prostituição, da pornografia, do ódio, da mágoa, da safadeza, da mentira. Se eu nasci para ser assim, então por que Jesus morreu na cruz? Ele veio morrer na cruz para perder tempo? Se eu estou condenado a ser escravo de um sentimento, de um desejo, a ser uma coisa que o diabo me moldou e meteu na minha cabeça que eu sou assim, então Jesus morreu em vão. E aqui nessa palavra diz, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo o quê? A carne. Deus não me chamou para viver escravo dela. E no versículo 15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Esfrega isso aqui na cara do diabo. Esfrega isso aqui na cara dele. Você, que o diabo diz assim, sabe por que você traz sua mulher? Porque você é assim mesmo. Sabe por que você está escravo da pornografia? Porque você é assim mesmo. Sabe por que você tem esse ódio? Porque você é assim mesmo. Sabe por que você não consegue se firmar na verdade? Porque você é assim mesmo. Esfrega isso aqui na cara dele. Fala assim, diabo, vou ler uma coisa para refrescar a tua memória. Porque não recebeste espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Deus não me chamou para ser escravo. Deus não me chamou para continuar o quê? Escravo. Não tem essa. Deus não me chamou para eu ficar escravo, ou para eu ficar uma temporada na igreja e depois voltar para o inferno e viver o resto da temporada lá. Deus me chamou das trevas para a luz. Acabou. E é isso que você tem que falar dentro de você. Decidir. Você tem que chegar para esse mal que trabalha na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas fraquezas, e acabou. Acabou, Satanás. A partir de hoje eu escolho Deus. Eu decido a minha vida com Deus. Eu não nasci para ser assim. Eu não nasci para viver assim. Deus não me chamou para viver pé dentro, pé fora. Deus não me chamou para viver dividido. Eu não aceito isso. O Senhor não morreu há 2020 anos atrás para que eu aceite, fique uma temporada no céu, depois volta ao inferno de novo. Não, eu não aceito. Eu tenho que mortificar minha carne, eu tenho que ter comunhão, eu vou ter. Eu tenho que buscar, eu vou buscar. Eu tenho que me entregar, eu vou me entregar. Eu tenho que abandonar isso, eu vou abandonar. Mas eu vou ser o que Deus quer que eu seja, ponto final. Acabou. Ao invés de você ficar aí querendo justificar pecado. Eu sou assim por causa disso. Não, você é assim. Pô, quer que eu seja sincero? Cá para nós. De adulto para o quê? Para adulto. Você é assim porque você não tomou vergonha na cara. Essa é a verdade. Porque o dia que você tomar vergonha na cara e dizer assim, eu vou mudar, você muda. De repente você tem que sofrer um pouco mais para valorizar o que Jesus fez por mim e por si na cruz. E não se ofenda, porque se você se ofender, é mais um sentimento ruim que você vai alimentar. E Deus avisou para Caim, tá? Caim, você está com inveja, com raiva, cuidado, olha lá. Deus sempre avisa. Ele quis ouvir? Foi lá e matou o irmão e pagou. Então, seja forte. Quando o diabo vier querer te convencer que você é assim mesmo, fala para ele.
Sou assim, coisa nenhuma, Satanás. Eu não te devo mais nada. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu larguei o pecado, eu abandonei o mundo. O que você acha que você é para dizer que eu sou teu? Eu sou teu coisa nenhuma, eu sou de Deus. Tenho lutas como todo mundo tem, tenho problemas como todo mundo tem, mas não é porque eu tenho lutas e tenho problema que eu tenho o diabo em mim ou que eu estou com o mal dentro de mim. Pelo contrário, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então larga a mão de ficar ligando no programa de rádio, você que é da igreja, para ficar importunando, porque diz, ai, eu estava aqui ouvindo o programa, e o senhor falou, senti um arrepio aqui. Olha só como que você é cabeça fraca. Tanto tempo na igreja, tanto tempo ouvindo a palavra, e acredita que está com demônio ainda? Então, o que Deus tem feito por você? Nada. Mas sabe o que é essas superstições? É a pessoa que está dividida. Fica aí dividida. Qualquer um te convence que tu tem um diabo. Qualquer um te convence que tu é assim mesmo. Vem o diabo me convencer que eu sou dele? Vem, Satanás. Minha família estava com o diabo. Nascemos ali, servindo o diabo na macumba. Vem o diabo falar que está comigo? Eu vou falar assim para ele, mas eu estou com você por quê? Eu não faço a sua vontade, eu não te sirvo. E, aliás, eu tenho um nome poderoso que vai resolver o seu problema, diabo. Por favor. Por favor. Atendendo o tempo que você está na igreja, você fica aí, ai, senti um arrepio aqui. Ai, será que é macumba, pastor? Ai, cheguei na porta da minha casa, tinha um monte de cabelo. O que eu faço? Joga fora, ué. O senhor vai orar? Orar para quê? O que você tem feito para Deus já não é suficiente para o mal ser amarrado? E se não está fazendo a coisa certa, faça. Porque pastor não faz milagres. Ele é um canal do poder de Deus. Amém? Faça a sua parte que Deus fará dele. Então, você que fica aí dizendo, eu sou assim mesmo. Negativo. Deus não me chamou para a escravidão. Deus não me chamou para viver um período aqui e depois de novo voltar a ser quem eu era. Negativo. Para concluir. Aqui em Mateus diz assim, Jesus disse, ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, digo, disse Jesus, qualquer que olhar para a mulher, depois eu dou a referência, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Aí Jesus disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois te convém que se perca o teu membro e não seja o teu corpo lançado, tua alma ao inferno. Jesus está mandando eu cortar um membro, literalmente. Ai, meu braço, vou cortar. Meu olho eu vou arrancar. Ele está falando que se existe alguma coisa, pessoa, sentimento, que está me separando de Deus, eu tenho que dar um basta nisso. Quando? Agora. Me humilhar aos pés dele, confessar e decidir quando sair por aquelas portas lutar. E se sua carne está forte, mortifique ela com o Espírito. Se aproxime mais das coisas de Deus. Não leia a Bíblia só na igreja e não fale com Deus só na igreja. Tenha comunhão com Deus lá fora. Amém? Graças a Deus, porque Jesus não nos chamou para a escravidão. Pastor, quem é filho de Deus? Está aqui a resposta. Quem é filho de Deus? Todo aquele que? Não, o que a gente leu aí? Todos são filhos de Deus, pastor? Já vou lhe dar a resposta. Aqui, ó. Aqui, ó, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está aí os filhos de Deus. Guiados por Deus. Amém? Por isso agora nós vamos buscar essa transformação. Vamos buscar ser quem Deus quer que a gente seja, cheio do Espírito dele. Não de altos e baixos, pé dentro, pé fora, e nem muito menos cabeça fraca. Amém?